Olá pessoal, começamos agora a aula 8, que é a última aula da semana 2. Nessa aula nós vamos aprender um pouco sobre sistema linear de equações. Muito bem, a ideia é que ao final dessa aula você deve ser capaz de resolver equações, sistemas de equações de primeiro grau, por meio de expressões algébricas. Muito bem, vamos identificar primeiro uma equação linear de primeiro grau. Uma equação linear de primeiro grau, ela tem incógnitas x, y, z, ou x1, x2, x3, todas incógnitas de primeiro grau, ou seja, o expoente delas é 1. Os coeficientes a1, a2, a3, até a n podem ser os mesmos ou podem ser diferentes, podem ser distintos, então são os coeficientes. E eu tenho um termo independente que pode ser qualquer valor, inclusive zero. Olha um exemplo aqui. 2x menos 4 igual a 0 e 2x mais 4y igual a 10. Como resolver esse exercício? Vamos seguir as aulas e no final nós vamos tentar resolver. Muito bem. O sistema linear de equações pode ser descrito dessa seguinte forma, lá. A11, A12, A13, aqui com x1, x2, x3, A21, A22, A23, x1, x2, x3 e B1, B2, B3 e assim por diante. Eu posso ter quantas equações eu quiser e quantas variáveis eu quiser. Mas existe uma regra. A regra é a seguinte. Se eu tiver 3 equações e 3 incógnitas, é possível solucionar esse sistema. É um sistema possível. Se eu tiver 2 únicas equações e 3 incógnitas, é um sistema até possível, mas indeterminado. Ou pode ser um sistema impossível. E se eu tiver 3 equações com 2 incógnitas, é um sistema que é possível de ser determinado, pode até ser impossível, porque pode ser que uma terceira não combine com as outras duas, mas é possível tentar resolvê-lo também. Então são os modelos de equações lineares que eu tenho para resolver. Então vamos lá, quais são as formas de resolver? Eu posso resolver por 3 métodos. Um dos métodos é esse método que está sendo apresentado aqui, que é o método de adição. Então vamos lá, método de adição. Depois eu tenho o método de substituição e por último o método da comparação. Então são 3 formas que eu tenho de poder resolver. Método da adição consiste em eliminar uma incógnita das incógnitas x ou y ou z, enfim, e trabalhar com a solução dela. Primeiro uma incógnita, depois a outra. O método da substituição consiste em isolar uma das incógnitas de uma das equações e substituir na segunda equação. E o método da adição, então, é um daqueles que nós vamos utilizar para poder resolver. Está lá. 2x mais y igual a 5 e x mais y igual a 3. Bom, vejamos o seguinte. Aqui eu tenho 2x e aqui eu tenho x. Se eu quero sumir com o valor de x aqui, eu posso multiplicar aqui por menos 1 e aqui por 2. Mas eu tenho y e y, então é muito mais fácil eu eliminar o y primeiro. Então o que eu faço? Eu multiplico uma das duas equações por menos 1. E olha lá, se eu multiplico a segunda equação por menos 1 e somo com a primeira, eu fico que menos 1 vezes x é menos x, menos 1 vezes y é menos y, menos 1 vezes 3 é menos 3. E aí eu repito a primeira equação e a segunda equação eu utilizo essa que eu multipliquei por menos 1. E aí eu posso somar 2x menos x, x, y menos y, 0, 5 menos 3, 2, ou seja, x é igual a 2. Se eu sei que x é igual a 2, então basta eu pegar o x igual a 2 e substituir na primeira equação. Então eu tenho que 2x mais y é igual a 5, no lugar do x eu coloco 2, 2 vezes 2 mais y é 5, 4 mais y é 5, y é 5 menos 4, y é 1. Então, a solução do sistema é x2 e y1. O par ordenado 2, 1. Então, esse método foi o método da adição. Segundo método, o método da substituição. Vejam aqui o mesmo exemplo, 2x mais y igual a 5, x mais y igual a 3. Vou isolar uma incógnita na primeira equação. Bom, se a incógnita x tem o número 2 multiplicando e a incógnita y não tem ninguém multiplicando, é mais fácil isolar o y. Portanto, y é 5 menos 2x.
que eu vou fazer? Vou pegar essa equação 5 menos 2x e vou substituir no y da segunda equação. Era x mais y, olha lá, x mais y, vou colocar x mais no lugar do y, 5 menos 2x, igual a 3. Veja que ficou uma só variável, variável x. Então eu posso resolver ela agora. X, tirando do parênteses, menos 2x saiu, o 5 foi para o outro lado subtraindo, e eu fiquei que x menos 2x é menos x. 3 menos 5 é menos 2. Multiplica por menos 1 dos dois lados, evidente. E eu tenho que x é igual a 2. Ou seja, a mesma resposta anterior. Com x igual a 2, eu volto e faço o mesmo que eu fiz na forma anterior da adição. Substituo 2 no lugar do x da primeira equação e eu vou obter que y é igual a 1. Mas eu posso também substituir o x2 na segunda equação. Olha lá, 2 mais y é igual a 3, portanto, y é 3 menos 2, y é 1. E o par é 2, 1, como deu exatamente na primeira forma que eu resolvi pela adição. Bom, pessoal, por hoje é só. Na próxima aula será somente na próxima semana, então não se esqueça de fazer as atividades avaliativas dessa semana. Já estão postadas e cada atividade realizada é um ponto armazenado, é um ponto atribuído. Então não deixe de fazer com as suas próprias mãos essas atividades. Um abraço e até a próxima.